Gente, eu queria compartilhar, assim, uma coisa sobre espiritualidade que eu fiquei pensando, né? E primeiro eu quero dizer que nada que eu falo aqui é uma verdade pronta, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui, eu tô partilhando meus insights, né? Eu sou humana, eu não sou uma guru, não sou uma pessoa que sabe tudo, não me coloco nesse lugar de forma alguma, que eu realmente vejo que somos espelhos, né? Estamos todos crescendo juntos, estamos todos na mesma linha e quero deixar isso bem claro. Mas eu fiz essa reflexão assim a respeito dessa de algumas formas de interpretação a respeito da visão espiritual que geram um certo terrorismo, sabe? Terrorismo espiritual. O que seria isso, assim? É quando a gente foca muito nas ideias, por exemplo, de entidades, né? E aquilo acaba que, em vez de ajudar a gente no nosso desenvolvimento, acaba atrapalhando, acaba causando mais trauma, mais pânico, mais medo, né? Vou compartilhar uma experiência que eu tive, assim. Teve uma época que eu fiquei muito médium, fiquei com, assim, com a minha mente muito sensível a captar tudo do campo, as informações. E eu tinha muito essas crenças de entidade na época, né? Frequentava algumas casas, assim, digamos, né, espíritas e tudo, né? Fazia muitos trabalhos com plantas de poder e aí minha mente ficou muito sensível e eu comecei a ouvir coisas, né, e a sentir, comecei a entrar num processo de muito medo, de pânico, sabe? Um certo pânico, assim, porque era aquele estudo que eu estava fazendo naquele momento e eu não tinha uma perspectiva mais ampliada, né, sobre dessa visão mais não separatista e desse entendimento mais amplo de quem somos, né, de que tudo que se manifesta aqui, em qualquer que seja a dimensão, né, em qualquer reino, tudo isso é a manifestação de uma consciência, né? Inclusive esse corpo. Né? Eu não tinha muito essa visão, eu estava num estudo mais do espiritismo, né? Não julgando, não condenando, não falando o que é certo, o que é errado, acredito, respeito, me ajudou muito em vários momentos, assim, gosto muito de muitas visões, né? Toda a questão da reforma íntima, mas eu vejo que em alguns grupos, que às vezes nem tem nada a ver com a religião mesmo, né? Com a doutrina, fazem, às vezes, um certo terrorismo espiritual, né? Tipo, porque né, demônios né, e entidades do mal que vão sugar a sua energia de noite, você vai, sabe, uma coisa assim. E aí eu fico vendo, né, tem alguns grupos, algumas linhas aí de estudo espiritual, de autoconhecimento, que falam um pouco sobre isso, né? Que tem entidades que vão sugar sua energia se você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E assim, eu vejo que interpretar por isso, não tô falando que existe ou que não existe, não, né? Pode existir, né? Não é o meu estudo, eu creio que pode existir essas energias, eu classifico mais como formas de pensamento do que como entidades, como seres em si. Mas como uma coisa que a gente está manifestando, construindo com a nossa própria mente, né? Porque a mente ela tá em todo o campo. Mas o que acontece é que muitas vezes essa forma de pensar, ela causa ela pode acionar, né, e disparar dentro da pessoa um certo pânico. Então quando eu tive esse processo, né, de abrir muito a mediunidade e tudo, e dentro muito desse estudo, né, dentro muito dessas crenças, eu acabei entrando num processo de pânico. Eu fiquei com muito medo, e aquilo foi me minando, sabe? E nada de errado com esse processo. Hoje eu agradeço muito, muito por eu ter vivido tudo aquilo, porque foi um processo que me trouxe amadurecimento, crescimento demais, até para eu chegar aqui e partilhar isso com vocês, né? Então foi muito importante esse processo, mas naquele momento eu fiquei extremamente vulnerável, sabe? Eu tava assim, se não fosse o apoio que eu tive da minha família, né? Que trouxe a perspectiva deles, a visão deles, assim, e todos os outros estudos que eu fui fazendo em outras linhas que me tiraram um pouco dessas crenças, né, do terrorismo espiritual. Se não fosse por isso, eu poderia ter surtado, sei lá, sabe? Eu poderia ter tido muita dificuldade. E no momento, né, naquela época, eu mudei um pouco o foco do meu estudo, saí um pouco desse estudo de entidades, de espíritos e tal, né? Que eu percebi que aquilo não era para mim, aquela interpretação.
E comecei a buscar outras formas de enxergar, inclusive aquilo que se dizia, né, que aquilo que eu interpretava como uma entidade e tudo, né? E comecei a interpretar de outras maneiras e aquilo foi mais interessante para mim, para minha estrutura, né, para minha forma de enxergar o que é a consciência, o que é o todo, o que eu sou nesse todo também. E fiquei muito mais segura, me senti muito mais segura. Então acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, assim, com essas visões, assim, de entidades. Respeito muito, acredito e tudo, mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado, assim, porque às vezes a gente pode estar falando com uma pessoa frágil, né, com uma pessoa que tem ali um trauma, que tem um medo. E bem, não sei, aquilo que a gente está falando realmente vai ajudar, né? Porque teve um momento assim que eu fui fazer uma sessão de tirar as energias e tal, nessa época que eu tava muito nesse pânico. E aí eu lembro que terminou a sessão, assim, eu senti um pouco mais aliviada energeticamente e tudo, porque realmente existe o campo vibracional, né? Realmente acredito muito que limpa muito essas sessões. Mas aí eu perguntei assim pra pessoa, mas pode acontecer deles voltarem, né? Eu ainda tava com um pouquinho de medo ali, eu tava me senti mais aliviada, mas ainda tinha um trauma, um medo. E aí a pessoa falou assim, olha, pode sim, porque você tá mexendo com eles, eles vão surgir, vão querer, né? E aí só da pessoa ter falado isso pra mim, assim, eu lembro que na hora, assim, me veio aquele medo, aquele pavor de novo, sabe? E eu senti já voltando tudo. Ou seja, a minha mente acreditou naquilo, naquela história, e eu simplesmente cocriei tudo de novo, né? Todo aquele pânico de novo, toda aquela historinha de novo. Né? E aí eu percebi, gente, isso é a minha mente que tá criando, né? E aí eu lembro que eu tinha muito medo nessa época de ficar em casa sozinha, e meu pai chegou, me levou dentro de casa, assim, falou, Ju, olha aqui, não tem nada aqui. Não tem nada acontecendo. Né? É a sua casa, é isso aqui, a realidade é isso aqui. O resto é historinha, né? Mas aí quando a gente acredita, a gente acaba construindo coisas. A mente é muito poderosa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E outra coisa que eu vejo também na interpretação dessa visão de entidades é que às vezes a gente coloca a culpa neles, né? Na dificuldade da gente assumir a responsabilidade que a gente que está criando aquilo, a gente começa a pôr a culpa nas entidades. Né, como se elas fossem os vilões e a gente fosse coitadinho porque a gente está sendo, né, tem uma entidade ali que... Gente, elas vêm para nos ensinar, assim como todas as pessoas, os desafios da vida também vêm para nos ensinar, né, e a gente não deve pôr foco nelas, né. É interessante às vezes você tá, né, muito confuso, muito... Tá, faz uma limpeza e tal, mas cura também essas crenças e o foco nessa coisa só de entidade, sabe? Porque senão a gente vai esquecer de olhar para o que realmente importa, que é a reforma íntima, né? Que no Espiritismo fala, que a gente realmente está se desenvolvendo, olhando para dentro, percebendo que aquilo é projeção da nossa sombra, né? Que a gente tem nessa oportunidade difícil. A gente tem nesse momento difícil a oportunidade de olhar para dentro e de reconhecer quem nós somos por trás daquelas histórias que a gente está criando, por trás daquele drama, e curar e perdoar, né, as memórias passadas e seguir em frente, né? Seguir em frente e confiar que tá tudo certo. Então essa é a minha reflexão assim, a respeito desse tema que eu queria compartilhar.